Olá a todos, bem-vindos à Arte Matemática, eu sou o Nicolas e bem-vindos a essa nova série do canal onde eu vou falar um pouquinho sobre o estudo assintótico de sequências e funções no geral, ok? Então, a noção de estudo assintótico a gente já viu no canal numa série de estudo de função, né? Toda vez que a gente fala do comportamento assintótico de uma função ou de uma sequência, o que a gente quer dizer é que a gente está estudando como essa sequência ou função se comporta ao infinito, ok? Então, por enquanto, caso vocês tenham acompanhado os vídeos do canal, né, normalmente o nível de vocês indica que vocês sabem estudar o limite de uma função ou de uma sequência, né? Então a gente já fez toda uma série sobre sequências, uma série sobre funções. A gente sabe estudar o limite, caracterizar o limite, só que a gente ainda não sabe exatamente como essa função se comporta no infinito. Então, por exemplo, uma função tende a mais infinito, só que a gente não sabe como. Se ela tende muito rápido, se ela tende muito devagar. A gente tem uma noção, né, quando a gente falou sobre os teoremas do crescimento comparado, né, então a gente sabe que, por exemplo, o exponencial vai tender mais rápido do que n ao quadrado, por exemplo, né, só que é muito geral. A gente quer ter um estudo mais específico. A gente quer, por exemplo, ter uma função, é, sei lá, x mais 3, né, que vai tender a mais infinito, e a gente quer comparar ela com uma função de referência, por exemplo. Beleza? Então, isso daqui que vai ser o objetivo da série. Né, e a gente apresentar utensílios para a gente conseguir demonstrar como é que uma função, uma sequência tende a mais infinito. Ou tende a um limite infinito. Ok? Então a gente vai começar com duas noções muito importantes, que é a noção de dominação e de negligenciabilidade. Ok? Então aqui eu botei as definições, né? São duas definições para sequências. Ok? Então a gente vai começar definindo tudo para as sequências e vocês vão ver no futuro que a gente vai a gente vai passar para as funções, né? A gente tem muito dessa transitividade entre sequências e funções, então a gente vai estudar funções no futuro, ok? Então, primeiramente falando sobre a dominação, o que seria a dominação de uma sequência? Então a gente considera duas sequências, o n e vn, sequências reais, e a gente diz que o n é dominada pela sequência vn, se somente C, a gente tem essa definição aqui. Então vai existir um m pertencendo aos reais, tal que existe um rank n0, tal que para todo número natural acima desse rank, a gente vai ter o valor absoluto da sequência n, que vai ser majorado por esse m vezes o valor absoluto de vn. Ok? Não tem teorema, não tem nada, isso é apenas uma definição. Né? Vocês veem bem que é uma definição, não é tão difícil, mas ela não é simples. Vocês vão ver que a gente vai utilizar outra caracterização para demonstrar que uma sequência é dominada por outra, ou que ela é negligenciável por outra, perto de outra, no caso. Né? Mas a gente tem que partir da definição. Ok? Então, essa definição de dominação e a, a definição de negligenciabilidade nos diz, né, que se temos duas sequências, a gente diz que o n é negligenciável perto de Vn, ok? Se temos que para todo epsilon estritamente positivo, existe um rank, tal que para todo número natural acima desse rank, a gente vai ter o valor absoluto de n inferior ou igual a epsilon vezes o valor absoluto de Vn. Então vocês veem que é bem parecido, ok? A única diferença é que a gente não tem existe um valor, é para todo valor epsilon, e normalmente epsilon vale um valor pequenininho, ok? Então a gente consegue majorar para um valor pequeno de Vn, né? Uma definição equivalente a partir disso é que para todo n acima desse rank, né, a gente vai ter que o n igual a uma sequência epsilon n vezes Vn, tal que o limite de epsilon n tende a zero. Então isso daqui volta para o fato que eu falei que epsilon é um valor pequeno, ok? Então ele é extremamente positivo, mas bem perto de zero, ok? Bom, como eu falei, essas definições não são tão difíceis, só que na prática elas não são muito práticas. Né? Então a gente vai ver como é que no dia a dia a gente define como uma sequência dominada ou quando uma sequência é negligenciável. Então vamos ver como é que a gente faz isso na prática, ok? Então eu vou demonstrar esses dois pontos, né, com um pequeno exemplo. Vocês vão ver que a demonstração é bem simples porque é só uma reformulação da definição, mas é uma reformulação que nos ajuda a utilizar na prática, ok? Então para o primeiro, o n é dominado por Vn, se somente C, a razão entre eles, então o n sobre Vn, vai ser uma sequência limitada, ok? Então se a gente mostrar que o n sobre Vn é limitado, a gente já demonstra, né, uma relação de equivalência, que o n é dominado por Vn. Ok? Então, se a gente fizer um lado da implicação, né? Então, se a gente supor que o n é dominado por Vn, então a gente tem que mostrar que isso daqui é limitado, né? O fato de o n ser dominado por Vn, a gente utiliza a definição, né? Então a gente sabe que vai existir um valor C estritamente positivo, tal que existe um rank que pertence aos naturais, tal que para todo número natural acima desse rank, a gente vai ter então o n, o valor absoluto de o n, que é inferior ou igual a esse valor C vezes o valor absoluto de Vn. Então essa é a definição da dominação, ok? Então isso daqui implica que vamos ter o n sobre Vn,
ok? Que é inferior ou igual a C, né? Porque, bom, obviamente a partir de um certo rank a gente considera que Vn não é nulo, né? Então a gente consegue passar isso para o outro lado, ok? É, então temos isso daqui. Então isso daqui implica, né? Se a gente está majorando o valor absoluto, então isso implica que temos menos C, que é inferior ou igual a UN sobre Vn, que é inferior ou igual a C. Então isso daqui mostra que o N sobre Vn é limitado. Então o primeiro lado da implicação foi feito, ok? E vai ser o mesmo princípio para o outro lado da implicação. Então a gente vai considerar que isso daqui é limitado e a gente vai demonstrar que é dominado, né? Então, se ele é limitado, a gente sabe que existe um M estritamente positivo, tal que existe um rank natural, tal que para todo número natural acima desse rank, vamos ter então o n sobre Vn, que é inferior ou igual a m. A gente sabe que ele é limitado, então a gente tem a definição do limitado. Então isso implica que o n é inferior ou igual a m vezes o valor absoluto de Vn. Ok? Então a gente demonstrou que o n é dominado por Vn. Em matemática, como é que a gente nota isso? Né? Porque vocês percebem que escrever o n é dominado por Vn é muito longo. Como é que na prática a gente utiliza isso? A gente usa umas notações, ok? Que são conhecidas como notações de Landau e de Bachmann. Mas no dia a dia a gente utiliza outro nome, a gente utiliza a notação grande O e pequeno o, né? Ou big O e little o, se vocês estão estudando ciência da computação. Ok? Então, aqui o fato de ser dominado é o que a gente utiliza a notação big O. Ok? Então a gente fala que o n igual a grande O de Vn. Ok? Então essa notação aqui diz que o n é dominado por Vn. Tá? Então toda vez que vocês verem eu escrever um grande O, vocês falam que vocês já sabem que eu estou falando de dominação. Beleza? Então vamos fazer um pequeno exemplo. A gente tem duas sequências, então o n que igual a n ao quadrado mais 3n e Vn que igual a n ao quadrado. Ok? Então eu vou considerar o n sobre Vn. Bom, eu posso falar o valor absoluto, mas aqui tudo é estritamente positivo, né? Então o valor absoluto só, só faz a gente perder tempo. Então vamos ter o n sobre Vn. Então isso daqui fica n ao quadrado mais 3n dividido por n ao quadrado. Ok? Então isso daqui fica igual a 1 mais 3 sobre n. Então a gente faz n tender a 1 infinito, isso daqui tende a 1. Ok? Então como o n sobre Vn tende a 1, né, a gente mostrou que o n sobre Vn é limitado. Então o n é dominado, né, e a gente tem que realmente fazer um grande jogo, porque senão a gente vai confundir, por Vn. Ok? Então n ao quadrado mais 3n é dominado por n ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que na verdade quem faz todo o trabalho nessa história, o 3n não tem muito impacto sobre n ao quadrado. Né? O n ao quadrado aqui que vai dominar tudo isso daqui. Beleza? E agora falando da negligenciabilidade, é o mesmo princípio, a gente vai partir da definição, né? Então a gente vai fazer a primeira implicação, né? Então a primeira implicação seria o quê? Voltando para o nosso teorema, seria o n é negligenciável comparado a Vn, se somente seu limite de o n sobre Vn tende a zero, né? Que igual a zero. Então o primeiro lado é simples, né? Que por definição a gente vai ter que para todo epsilon estritamente positivo, a gente vai ter, existe um n que pertence aos naturais, tal que para todo n é maior do que esse rank, né, a gente vai ter que o n é inferior ou igual a epsilon sobre Vn. É epsilon vezes Vn, ok? Então isso daqui implica que o n sobre Vn é inferior ou igual a epsilon, né? Epsilon é um valor bem pequenininho, então quando isso daqui tende ao infinito, isso daqui tende a zero, ok? Então temos o n sobre Vn que tende a zero, beleza? E o outro lado, ele é trivial, porque se o n sobre Vn tende a zero, a gente parte para essa definição aqui. Ok? Então é só uma reformulação da definição. Beleza? E como é que a gente nota a negligenciabilidade? A gente fala que o n é negligenciável perto de Vn, né? Se o n é igual a pequeno o de Vn. Ok? Então essa notação little o, né? Então a little o ou pequeno o é para negligenciabilidade e a notação big O ou grande O é para dominação. Então vamos ver um pequeno exemplo aqui de novo, né? Então a gente tem um n que igual a n e Vn que igual a n ao quadrado. Né? Então a gente vai considerar sempre a divisão, né? Então o n sobre Vn. Então o n sobre Vn é igual a 1 sobre n, né? Vai ficar n sobre n ao quadrado, então igual a 1 sobre n. E quando isso tende, n tende ao infinito, isso daqui tende a zero. Ok? Então, naturalmente, a gente demonstrou que o n é negligenciável perto de Vn. Então, fisicamente, a gente entende isso, né? N ao quadrado vai esmagar n, porque n ao quadrado é mais rápido do que n. Ok? Então, ao infinito, n é negligenciável perto de n ao quadrado. N ao quadrado é muito mais forte. Beleza? Isso daqui que quer dizer a notação pequeno o. Então, se por exemplo no final de um cálculo
né? A gente vai ver no futuro de que cálculos que eu estou falando, mas no final vocês têm uma expressão desse tipo. Então vocês têm, por exemplo, o n que é igual a 2 mais 3 sobre n, menos 5 sobre n ao quadrado, mais um pequeno o de 1 sobre n ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que no infinito, né, a gente consegue estimar que ao infinito, isso daqui é uma boa estimação de n, então a gente pode falar que o n se comporta dessa maneira ao infinito, ok? Só que ele é negligenciável pelo termo 1 sobre n ao quadrado, então pelo termo quadrático dessa operação aqui. Então isso quer dizer o quê? Que todos os termos posteriores, né, então se a gente tiver n ao cubo, etc, etc, eles são negligenciáveis perto desse pequeno o aqui, ok? Então isso daqui é uma estimativa, e isso daqui é o que a gente chama de erro, ok? Então um erro, né, ele se aproxima de 1 sobre n ao quadrado, então a gente fala que isso daqui é uma aproximação de ordem 2, porque a gente tem um n ao quadrado. Se tivesse um n cúbico, um n ao cubo, a gente vai falar que é uma aproximação de ordem 3, e etc, etc, etc. Ok? Então, parece meio vago por enquanto, vocês vão entender mais no futuro o que eu quero dizer com isso daqui. O que é importante é que, ao infinito, o n vai se comportar dessa maneira, porque isso daqui vai ser negligenciável, tá? Só que a gente tem que considerar que tem um erro, e esse daqui é o que a gente chama do nosso erro, assintótico no caso. Um resultado interessante que parece meio lógico, e na verdade ele é lógico, é que se o n é negligenciável perto de Vn, isso quer dizer que Vn domina o n, né? Então, obviamente, se o n for negligenciável perto de Vn, quer dizer que Vn é muito mais forte, então naturalmente Vn vai dominar o n. Então a gente tem uma implicação, obviamente só de um lado, né? Então não é uma equivalência, que se o n igual a pequeno o de Vn, o n igual a grande o de Vn. Beleza? Então, para demonstrar isso, né, se o n igual a pequeno o de Vn, a gente sabe então que o n sobre Vn tende a zero. Né? E a gente sabe, de acordo com a nossa série sobre sequências, de acordo com o teorema, que toda sequência que tende a zero é limitada. Né? Então, como toda sequência que tende a zero é limitada, a gente sabe que existe um n, um rank natural, tal que para todo número natural acima desse rank, a gente vai ter então que o n sobre Vn, em valor absoluto, vai ser inferior ou igual a 1. Né? No caso aqui eu estou falando que epsilon igual a 1. Né? Então vai ser inferior ou igual a 1, beleza? Então isso daqui implica que o n é inferior ou igual a Vn, né? Então aqui seria o nosso m ou epsilon, que é igual a 1. Né? Então isso implica que o n igual a grande O de Vn. Beleza? Então resultado natural, né? E demonstração bem simples também. Então consideramos essas duas sequências, né? Então temos o n que é igual a ln de n e Vn que é igual a raiz de n. A gente vai considerar a fração entre eles, então ln, no caso não a composição, né, ln de n sobre raiz de n. Vocês sabem, de acordo com o crescimento comparado, que raiz de n vai ganhar de ln de n, no caso ln de n perde de quase tudo, né, então isso daqui tende a zero, ok? Então isso daqui implica que o logaritmo neperiano ele é negligenciável perto da raiz de n, ok? E, de acordo com o nosso teorema, isso quer dizer então que o logaritmo neperiano de n é dominado por raiz de n. Ok? Muito cuidado nas notações pequeno o e grande O, quando elas se sucedem, né, de bem distinguir. Então aqui é bem limite o que eu fiz, né, mas bem distinguir que aqui é realmente um pequeno O e aqui é o grande O, tá, para vocês não confundirem os dois. Então aqui é um pouco limite, tá, então a gente deixa passar, porque sou eu que estou fazendo. Mas cuidado na hora de escrever, numa prova, por exemplo, ou um estudo que vocês estão fazendo, para a pessoa que está lendo vocês não se confundir também. Então, para finalizar o vídeo, aqui temos um teorema, no caso são 3 pontos de um mesmo teorema, que vai ser bem rápido de demonstrar, tá? Então não se preocupem, os exemplos também são bem simples, mas que é bem importante, né? Que a gente vai comparar tudo que a gente fez, mas com 1, ok? No caso, uma sequência constante que vale 1, né? Então, a gente vai dizer que o n ele é dominado pela sequência constante 1, se somente se o n é limitado. O n é negligenciável perto de 1 se o n tende a zero. E o limite de o n igual a L se somente se o n igual a L mais um pequeno erro unitário aqui. Então, um pequeno O de 1. Ok? Então, é muito interessante a gente saber o que significa um grande O, um pequeno O de 1. Principalmente para a ciência da computação. Né? Porque, como eu falei para vocês, isso daqui é um erro. Né? Ao infinito, a gente vai acumulando erros. Só que se os erros são constantes, isso quer dizer que o tempo de cálculo não vai mudar ao infinito. Se, por exemplo, vamos ter um pequeno O de n, por exemplo, isso quer dizer que o tempo vai aumentar, a complexidade vai aumentar linearmente. Então, no infinito, o tempo de cálculo vai ser bem maior do que no começo. Aqui ele vai ser constante. Então, todo bom algoritmo visa ter um erro unitário, tá? Obviamente, isso é no mundo perfeito, muitos algoritmos não conseguem chegar no erro unitário, a gente sempre vai ter esse pequeno erro, então vai aumentar o tempo de cálculo no infinito, mas é muito interessante a gente saber pelo menos manipular esses utensílios.
Ok? Então, vocês vão ver que é bem simples. O primeiro ponto é um pouquinho mais complicado de demonstrar, mas ele também não é tão difícil. Então, a gente vai mostrar que se o n igual, que é dominado por 1, isso implica que o n é limitado. Então, por definição de grande O de 1, a gente sabe que vai existir um m estritamente positivo, tal que existe um ranking. Então, toda vez que a gente tem sequências, a gente sempre tem essa mesma definição. Tal que para todo número natural acima desse ranking, a gente vai ter então que o n é majorado por m. Né? No caso, seria m vezes 1. Beleza? Então, isso quer dizer que os pontos o 0 até o grande N menos 1, eles são finitos, né? São número finitos de pontos, é finito. Então, isso implica que temos que eles são limitados, né? Que o N é limitado. Tá? Então, como ele é limitado, ele vai possuir o máximo. Então, eu vou falar que M apóstrofe vai ser o nosso máximo. Então, vai ser o máximo entre nosso grande M e os valores absolutos de U0, etc., até o grande N menos 1. Tá? Então, isso daqui é para garantir que eu vou realmente pegar o máximo dos máximos do limitado. Né? Então, como ele é limitado, isso implica que o N é inferior ou igual a M apóstrofe. Então, que o N é limitado. Então, a gente já demonstrou o primeiro lado da implicação. O segundo lado, bem mais simples. Ok? Então, o segundo lado, bem mais simples. Se o N é limitado, isso quer dizer que existe um M tal que o valor absoluto de um N é inferior ou igual a M para todo N. Bom, eu escrevi aqui rápido, porque vocês já entenderam, né? Não vou ficar reescrevendo isso toda hora. Né? Então, isso daqui é a definição. Né? Então, isso é a definição que o N é igual a grande O de 1. Né? Porque vai ficar aqui um M vezes 1. Beleza? Então, um exemplo disso, por exemplo, é se a gente considerar a sequência UN igual a menos 1 potência N. Tá? A gente sabe que essa sequência é limitada, ela vai variar entre 1 e menos 1, 1 e menos 1, etc. Então, a gente sabe que o N é dominado pela sequência constante 1. Ok? Porque ela é limitada. Então, a gente já consegue ter esse resultado diretamente. Então, o segundo ponto é para negligenciabilidade. Então, o n igual a pequeno O de 1, se somente se o n tende a 0. Né? Isso daqui é basicamente a definição. Muito simples. Né? Então, se o n igual a pequeno O de 1, isso implica então que o n sobre 1 tende a 0. Ok? Então, isso implica que o n tende a 0, porque o 1 não pode tender a 0, então necessariamente o n tende a 0. E o outro lado, né, se o n tende a 0, isso implica que o n sobre 1 também tende a 0. Então, isso implica que o n igual a um pequeno O de 1. Então, vocês veem que isso daqui é muito simples, bem mais simples que o primeiro. Né? Então, por exemplo, temos o n que é igual a 1 sobre n. Né? 1 sobre n, quando o n tende ao infinito, tende a 0. Então, a gente sabe que 1 sobre n igual a um pequeno O de 1. Né? Então, o n igual a um pequeno O de 1. Beleza? Bem simples. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é que se temos um limite de uma sequência que vale L, a gente pode escrever que essa sequência é igual a L mais um erro unitário. Né? Então, esse que é o mais utilizado na ciência da computação. Né? E a gente vai resolver isso por equivalência diretamente, porque tudo funciona bem. Então, limite de UN igual a L, por exemplo. Isso daqui é equivalente a dizer que UN menos L tende a 0. Né? Então, isso daqui é equivalente a dizer que UN menos L, como ele tende a 0, a gente mostrou que isso daqui vai ser igual então, a um pequeno O de 1. Então, isso daqui é equivalente a dizer que UN igual a L mais um pequeno O de 1. Ok? Bem simples. Resolver por equivalência é bem mais rápido do que dupla implicação. Né? Então, se a gente considerar uma sequência UN que é igual a 2 mais 1 sobre n, né, a gente quer ver como a gente quer estimar isso a mais infinito. Né? Então, isso daqui implica que UN menos 2 igual a 1 sobre n. Né? Como 1 sobre n tende a 0, então isso daqui vai ser igual a um pequeno O de 1. Né? Então, isso daqui implica que UN igual a 2 mais um pequeno O de 1. Beleza? Então, isso implica o quê? Que ao infinito o n vai valer 2 e a gente vai ter um erro unitário constante, né? Então, o erro não vai aumentar quando a gente vai aumentando o n, né? O erro vai ficar constante, né? Então, isso implica que o limite de un igual a 2. Bom, esse limite a gente sabia calcular, ele é bem simples, mas é para vocês entenderem o tipo de notação, né? A gente pode falar que o limite de un igual a 2, se a gente quiser estimar o n não infinito, a gente fala que o n igual a 2 mais um pequeno erro constante. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma noção importantíssima. Ela vai ser de grande ajuda no futuro, principalmente nos estudos de limites, tá? Então, a gente começou simples, mas as coisas vão começar a se complicar um pouquinho a partir de agora. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos. Até mais.